aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, é muito bom estar com vocês, né? Para mais essa dose de esperança. O texto que eu gostaria de trazer hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no verso 39, que é um momento da crucificação de Jesus, né? Numa outra dose, falamos sobre Simão de Cirene. Hoje nós vamos falar de um outro personagem que estava vendo aquela crucificação, que viu o sacrifício de Jesus na cruz. E diz assim o texto bíblico: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, esse homem era filho de Deus. Né? Irmãos, o centurião era um soldado, né, romano, que ele comandava uma centúria, ou seja, 100 soldados. Né? Então ele tinha a responsabilidade de comandar uma tropa de 100 homens. Né? E provavelmente era ele que supervisionava, que acompanhava aquela crucificação, uma vez que Jesus oficialmente foi crucificado pelo Império Romano. Né? E assim, a crucificação é um momento, né, que tomou de surpresa os discípulos. Né? Nós vemos na Bíblia isso nos evangelhos de cabo a rabo, de ponta a ponta. Nós vemos que os discípulos não estavam preparados para isso. Né? Não estavam preparados para o plano de Deus, que era a crucificação de Jesus e sua ressurreição. Então, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi posto sobre tortura e foi posto sobre suplícios, foi julgado, os discípulos de Jesus fugiram, eles foram para outro lugar, sumiram de cena. Né? Pedro, inclusive, chegou a negar Jesus. Né? As mulheres, né, que seguiam Jesus, como Maria Madalena, Maria, sua própria mãe, Maria, mãe de Jesus, Salomé e outras, né, se mantinham afastadas, distantes, chorando por Jesus, mas afastadas daquela crucificação. Né? Todos estavam com medo, todos estavam perplexos. Mas este homem, este centurião, percebe e vê alguma coisa que ninguém tinha visto. Porque se nós olharmos o Evangelho de Marcos, nos seus 16 capítulos, é a primeira vez que alguém reconhece que Jesus era filho de Deus em todo o Evangelho. Não há outra citação antes disso que Jesus era filho de Deus. Então aquele centurião, aquele homem, aquele soldado, né, mesmo sendo pagão, mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo cristão, mesmo não tendo seguido Jesus, ele percebe algo, né, que ninguém tinha visto. E ele percebe, na verdade, o plano de Deus em ação. Ele percebe que Deus estava atuando ali de alguma forma, né, e que o seu próprio filho estava ali. Né? Então, assim, nós temos diante de nós, muitas vezes, circunstâncias a qual nós não entendemos, circunstâncias a qual nós não compreendemos, circunstâncias que nos são dolorosas, que nos são difíceis, que nos inquietam. Né? Assim como todos os discípulos de Jesus, todos aqueles que seguiam Jesus. Mas há um plano maior, há algo maior. Né? Porque Jesus disse que ele iria para Jerusalém, ele seria posto nas mãos dos gentios, ele seria crucificado, mas ele ressuscitaria. Né? Então, este centurião, este homem vê um vislumbre do plano de Deus, né? De que Deus não abandona os seus, não abandona o seu povo, que Deus continua conosco. E continua conosco, e prova de que continuou conosco é que ele nos deu o seu Filho. Então, nós estamos aqui para dizer que quais sejam as circunstâncias de hoje, de desespero, de abandono, de trevas, muitas vezes em nosso caminho, como trevas que havia na terra naquele momento, Deus está lá e Deus continua nos guiando através de seu Filho. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram.
Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.